Então, galera, como eu falei para vocês, a aula de hoje é sobre cinética química. E a cinética química, nesta aula de hoje, nós vamos estudar o tema velocidade das reações e os fatores que alteram a velocidade dessas reações. Então, o que é importante, assim como os outros assuntos na cinética química, é importante saber fazer o balanceamento das equações químicas e a estequiometria, tá joia? Então, gente, o que se estuda no tema cinética química? Estuda a velocidade das reações químicas, os fatores e as leis que orientam e influenciam a velocidade das reações. E qual a importância de estudar? Conhecer e medir o quão rápida ou lenta é uma reação química é muito importante em vários processos e reações do cotidiano. Por exemplo, é, nada mais do que cozinhar um alimento a gente está querendo trabalhar com a velocidade das reações. Se a gente quer cozinhar um determinado alimento na panela de pressão, ela é mais rápida do que sem estar na pressão, por exemplo. Tá? E o mais importante do que conhecer e medir o quão rápida ou lenta é uma reação, saber controlar a velocidade das reações é essencial no nosso cotidiano. Ou seja, existem algumas reações que é importante a gente acelerar e outras a gente retardar essas reações. Tá? Por exemplo, algumas aplicações disso. Por exemplo, aumentar a produção de compostos. Por exemplo, na indústria farmacêutica, sempre a indústria, de alguma forma, ela quer aumentar a sua produção com aquela quantidade de funcionários, por exemplo, que ela tem, com aquela quantidade de insumos que ela tem. Enfim, ela quer fazer sempre mais com menos. Então, como você produz mais compostos? Se esses compostos são feitos a partir de reações químicas, uma maneira é acelerar uma reação química. Isso em toda a indústria quando a gente pensa. Por exemplo, aquecer ou resfriar os alimentos. Então, a gente aquece os alimentos primeiro para comer quentinho, que é mais gostoso, mas para realizar o cozimento. Por exemplo, vai fazer um arroz. Se o arroz a gente cozinhar com a tampa fechada, ele cozinha mais rápido que com a tampa aberta, tá? E, nesse caso, a gente quer aquecer para acelerar uma reação química. Por outro lado, por que a gente basicamente resfria os alimentos? Por que a gente tem uma geladeira em casa? Porque quando a gente abaixa a temperatura, diminui a temperatura, as reações químicas de decomposição dos alimentos ocorrem mais lentamente. Ou seja, um alimento ele tem uma validade muito maior na geladeira do que fora da geladeira, tá? Por exemplo, utilizar um medicamento. Quando a gente está com dor de cabeça ou febre, por exemplo, a gente toma um medicamento para o quê? Para o nosso organismo acelerar, né, que essa dor de cabeça vai embora mais rápido, né? Um exemplo clássico aqui, ó, na indústria de metais, retardar a ferrugem. O portão da casa de vocês, alguma grade, enfim, normalmente eu dou esse exemplo na escola, na carteira, que tem aço na carteira, né, a parte metálica, o que se faz? Pinta essa carteira, por quê? Porque a pintura, além de dar um toque de beleza, de ficar mais bonito, mas o principal fator é fazer com que este metal ele enferruje muito mais lentamente do que sem a pintura. Tá? Então agora, gente, a gente vai falar um pouquinho da velocidade das reações químicas. O que quer dizer essa velocidade? E neste caso, a velocidade média das reações químicas. Então, gente, assim como lá na física vocês viram lá no primeiro ano, a velocidade de uma reação ela está relacionada com a quantidade de reagentes que desaparece ou a quantidade de produtos que se forma em função de um tempo. Por exemplo, lá na física, vocês trabalhavam a velocidade média, por exemplo, de uma distância entre Avaré e Botucatu em um determinado tempo. Então, vamos supor que tem 80 quilômetros dividido por um determinado tempo, vocês achavam lá velocidade média, por exemplo, né? Agora, aqui a gente vai trabalhar o mesmo termo velocidade, só que a velocidade das reações químicas. Então, imaginemos essa reação aqui, está representada por essa equação, tá? Aqui está errado o balanceamento, tudo bem? Aqui é um 2 na frente. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Se a gente fosse mostrar essa reação aqui, ó, tá? Em termos de um gráfico, então aqui ó, no eixo X o tempo,
e aqui é concentração, poderia ser, por exemplo, a concentração molar. Então, o que acontece? No tempo zero, aqui, ó, no tempo zero, só teria o quê? Reagentes, tá? Que eu marquei em azul, e no tempo zero não tem produto. Conforme a reação ocorre, o que acontece? A quantidade de reagentes cai, né, até zero, se a reação ocorrer totalmente, e a quantidade dos produtos que é zero, ela vai subir até um determinado ponto, tá joia? E então, como que eu poderia fazer a velocidade média dessa reação? Por exemplo, em termos de formação de produtos, tá? Então, o que seria essa velocidade média? Esse delta aqui, nesse triângulo que eu mostro, é o delta. O que quer dizer o delta? É a variação. Então, o que seria a velocidade de formação dos produtos que está relacionado com esta reação química? A variação da formação dos produtos, tá? Que seria o HI em função do tempo, tudo bem? Pode ver que aqui, nesse caso, está faltando um índice estequiométrico, mas aqui não, tá? E, por outro lado, a gente também pode pensar a velocidade em relação à decomposição ou consumo dos reagentes, que eu mostrei aqui em azul, tá? Então, o que seria a velocidade média? Nesse caso, eu peguei só um dos reagentes, o iodo, tudo bem? Então, seria a variação do consumo de iodo em função do tempo, tá? Então, só gostaria de ilustrar que a velocidade média das reações químicas ela pode ser em função da formação do produto, porque aqui só existe um produto, ou no consumo dos reagentes. Claro, aqui eu mostrei para I2, também poderia ser para a molécula de hidrogênio. Então, gente, vocês sabem, não sei se vocês se recordam, que além da velocidade média, também existe a velocidade instantânea das reações químicas. Então, o que seria essa velocidade instantânea? É a velocidade da reação em cada instante que a mesma ocorre. Neste caso, poderia, novamente, ou em relação à formação de produtos ou consumo dos reagentes, tá? Então, a mesma equação, que eu esqueci de balancear, né? Então, o que seria aqui, ó? Então, agora a gente não está falando de uma média. O que seria a média? A gente pega o percurso todo e divide pelo tempo todo que esse percurso foi percorrido, né? No caso lá da física, ou de uma reação química. O tempo que formou-se todos os produtos, né? Ou produto, no caso dessa equação aqui, né? Em relação a um determinado tempo. Não. A reação, a velocidade instantânea, ela está relacionada a cada tempo. Ou seja, no tempo zero, por exemplo, aqui, ó, formação de HI, tá? Aqui está na tabela em azul. Então, conforme vai passando o tempo, o que vai acontecendo com a formação deste produto, tá? Aqui estão os valores, tudo bem? Então, por exemplo, se a gente quer a velocidade aqui, ó, que eu chamei no instante ou no tempo 1, tá? Seria o quê? A variação em segundos do tempo 0 até os 5 segundos. Então, o que seria essa velocidade instantânea, que eu chamei de 1 aqui? A variação de HI em função do tempo, tá? Assim como lá na física, tá, gente? Então, como que seria a variação de HI? Então, aqui a concentração 20, tá? No tempo 5 menos 0, 20 menos 0, e o tempo 5 menos 0, tudo bem? Então, qual que no instante ou no tempo 1, qual que é a variação instantânea, qual que é a velocidade instantânea? Desculpa, 20 dividido por 5, 4 mols por segundo. Tudo bem? E vocês sabem muito bem que a velocidade instantânea, ela, na maioria das vezes, tanto num percurso de carro, de ônibus, de moto, e também nas reações químicas, a velocidade instantânea, ela nunca é a mesma. Ou seja, a velocidade instantânea, ela não é constante. Como assim, professor? A gente pode ver aqui no tempo que eu chamei no instante 4, por exemplo. Então, o que seria essa velocidade instantânea nesse instante 4? A variação da concentração dividido pela variação do tempo. Então, se fizer aqui, ó, esse instante 4, que eu estou mostrando entre 20 e 15 segundos, então aqui ó, a variação, tá? Tudo bem, gente? Acho que está tranquilo, né? Na concentração do produto, 43,5 menos 40, tudo bem? Tá? Que esse tempo aqui de 15 a 20 segundos em função da variação do tempo, 20 menos 15. Então, observe que a velocidade instantânea aqui nesse instante 4, mais para o final, ela é bem menor, tá? 0,7, em relação no início da reação, tá? Então, gente, aqui, ó,
Eu só estou mostrando mais uma outra equação química, uma outra reação química, tá? Que é uma reação muito importante na indústria para formar esse hidróxido dessa molécula orgânica em relação à molécula que tem cloro, tudo bem? Então aqui eu tenho um gráfico que mostra isso para vocês. Então aqui, ó, o tempo, tá, de decomposição deste produto aqui, ó, tá? Que é o C4H9Cl, tá? Aqui a concentração dele no eixo X em mol por litro, tudo bem? Então, observem o seguinte, ó, e aqui o tempo, né? O tempo no eixo X e a concentração desse composto em Y, né? Então, primeira coisa, observe que pelo gráfico aqui, ó, inicia-se com uma concentração de 0,1 mol por litro e ele não vai até zero aqui pelo tempo da reação, tá? Então a reação não acabou ainda até 900 segundos, tudo bem? Tudo bem? De acordo com esse gráfico. Claro que se expandir esse gráfico, lá na frente ele vai tender a zero, num tempo bem grande. Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte, que olha, aqui esta é uma curva em vermelho, que é a curva de decomposição deste reagente. E observe que ela não é uma reta, tudo bem? Pelo fato dela não ser uma reta, quer dizer que a velocidade instantânea ela não é a mesma entre o tempo zero e o tempo 900 segundos, tudo bem? Tá? Então, não sei se vocês já aprenderam sobre o conceito de tangente de reta. Então, vocês observam que aqui, ó, tudo bem? Nessa primeira parte aqui, ó, essa tangente da reta ela é muito mais íngreme do que aqui, por exemplo, ó, nesse azul que está mostrado aqui, e mesmo aqui embaixo ele ia ser praticamente zero, tá? Então isso basicamente o que eu quero dizer? Que o consumo dos reagentes ele é mais rápido, ou seja, a velocidade de decomposição dos reagentes ela é mais rápida no início da reação do que no final da reação, tá? Então a reação se ela se procede com uma velocidade muito mais rápida no início do que no final da reação, como vocês viram no exemplo anterior. E isso está relacionado ao quê? Primeiro, no início da reação, existe uma maior quantidade de reagentes. Então, se existem mais moléculas reagindo, é de se esperar que essa velocidade ocorra mais rápido, porque tem mais reagentes se encontrando para a reação ocorrer. Tá? E, além disso, quanto maior a quantidade de reagentes no início, o que acontece? Há uma maior frequência de colisões entre os reagentes. Vocês vão ver que para os reagentes se reagir, né, neste caso aqui que eu estou mostrando entre essa molécula e água, o que acontece? Quanto maior a quantidade de reagentes, maior as colisões, vai ter mais colisões para essas reações ocorrer, tá? Vocês vão ver isso agora no decorrer dessa aula, tudo bem? Tá? Então, nos slides anteriores a gente falou um pouquinho sobre velocidade média e velocidade instantânea. Para uma reação química ocorrer, é necessário ter ou apresentar algumas condições. Por exemplo, os reagentes devem ter afinidade, ou seja, possuir tendência para reagir entre si para formar os produtos. Então, a primeira coisa, os reagentes eles precisam ter uma afinidade entre eles para eles se reagirem. Os reagentes, gente, se eles não tiverem afinidade entre eles, a reação não vai ocorrer. Vamos dar um exemplo. No nosso ambiente, por exemplo, na nossa atmosfera, tem os gases oxigênio, CO2, nitrogênio, e esses gases eles não têm afinidade para reagir entre eles. Então, por isso que essas moléculas existem. Porque uma vez se elas reagissem entre si, o que acontece? Elas iriam reagir entre si para formar outros compostos, ou seja, não teríamos oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, por exemplo, os gases nobres na nossa atmosfera, só para vocês terem uma ideia. Tá? Segundo, as moléculas dos reagentes devem apresentar um contato, ou seja, tem que se aproximar, tem que ter um contato e, além disso, esse contato ele tem que ser por meio de uma colisão ou um choque entre as moléculas. O que significa isso? Que as moléculas elas precisam, além de ter o contato, elas precisam se chocar. Tá joia? Senão, não vai ter reação. E as colisões ou choque entre as moléculas dos reagentes devem ter, olha, presta bem atenção, energia e posição favorável para que o contato entre essas moléculas seja eficaz e a reação ocorra. Tá? Então, além do contato, além dos choques, primeiro, esses choques têm que ter energia e posição favorável.
Eu já vou mostrar isso para vocês como que ocorre, tá? E, basicamente, então, se tiver que resumir esse slide e esse conceito para umas reações ocorrer, o que uma reação depende? Primeiro, afinidade. As moléculas precisam ter afinidade para reagir. Frequência, elas precisam se chocar com uma determinada frequência. Energia e posição. Essa posição está relacionada à orientação das colisões entre as moléculas dos reagentes, tá? Então a gente vai estudar cada uma desses conceitos aqui, tudo bem, gente? A partir que a gente sabe das condições para uma reação ocorrer, os químicos, eles criaram, os cientistas de antigamente, né, porque essas teorias já têm muitos anos, normalmente mais de 100 anos. Existe um modelo teórico que como que essas reações devem se proceder para ocorrer. Esse modelo teórico das reações, ele chama teoria das colisões. Por quê? Porque as moléculas precisam se colidir entre si, elas vão chocar entre si para a reação ocorrer. Então, primeiro, esse é o modelo submicroscópico, ou seja, é um modelo lá nas moléculas, bem pequenininhas moléculas, nos átomos. É um modelo submicroscópico que, olha aqui, gente, ó, sugere, ou seja, isso não é uma verdade absoluta, é uma sugestão de que como as ligações químicas das moléculas dos reagentes são quebradas e as moléculas dos produtos são formadas em uma reação química. Então, já adiantando o que acontece. Quando dois reagentes vão reagir entre si, as ligações químicas dos reagentes precisam ser quebradas, pois os átomos precisam se separar de suas moléculas para formar outros compostos diferentes. Este é o conceito de uma reação química. Uma reação química quer dizer que as mesmas moléculas do reagente elas se transformam em outras dos produtos. E como que isso ocorre? Quebra de ligações químicas nos reagentes e formação de novas ligações químicas nos produtos. A gente viu um pouquinho lá quando a gente estava estudando o tema termoquímica, como isso acontecia. Olha, para quebrar uma ligação precisa fornecer energia, lembra? Quando as ligações são formadas a partir dos átomos separados, elas liberam energia, tá? Então a gente já começou a ver isso um pouquinho lá no bimestre anterior. Então, imagine essa reação química aqui. Ó. Então, ó, I2, que seria essa molécula, desculpa, I2, que seria essa molécula em vermelho aqui, né? Está reagindo com a molécula de H2, ou seja, a molécula de iodo, está reagindo com a molécula de hidrogênio, tá? Para formar os produtos. Então, primeira coisa, essas moléculas precisam se chocar entre si. Então, precisa ter uma aproximação das moléculas dos reagentes. Então, elas precisam se chocar e, primeira coisa, elas precisam ter posição favorável. Então, observe que, neste caso, para essa reação, esta tem que ser essa posição favorável. Tudo bem? Por quê? Porque a ligação entre esses átomos aqui ó, precisa se romper para formar novas ligações. Tudo bem? E tem que ser nesta posição o contato, porque se elas estivessem assim, deitadas, a formação das novas ligações químicas ela não ia ser favorável, tudo bem? Ou seja, vocês vão ver aqui, ó, tá? Para formar as moléculas, a colisão tem que ser exatamente nessa posição. Porque se essa molécula de hidrogênio, por exemplo, estivesse deitada, não ia formar, por exemplo, os produtos que estão aqui. Tudo bem? Então, quando eu falo para vocês que as moléculas do reagente precisam ter posição favorável, o que seria isso? A forma que elas se chocam. Tá? E por isso que os choques eles têm que ter uma determinada frequência. Por quê? Porque nem sempre eles vão estar nesta posiçãozinha. Tá? Então vai ter muitos choques, tá? Muitas colisões entre essas moléculas, até uma hora que vai chegar nessa posição, que esse choque vai ser eficaz, ou seja, vai ter uma determinada energia, que o que vai ocorrer? As ligações de hidrogênio e hidrogênio vão se romper, as ligações entre iodo e iodo vão se romper e vão formar o quê? Uma ligação iodo-hidrogênio. Aqui, ó. Aqui elas estão em contato, que seria a colisão eficaz, e aqui depois a formação e o afastamento das moléculas, né, formando 2HI. Então aqui, ó, quais são os fatores que influenciam a velocidade das reações? A gente não vai ver todos hoje, tá? Tá bem, gente? Mas o mais difícil, o mais importante, que é o quinto aqui, que envolve mais as contas matemáticas, eu vou deixar para uma próxima aula. Então, primeiro, a variação da temperatura. Segundo, a utilização de formas
diferentes de energia, por exemplo, uma luz, uma faísca, a eletricidade, a variação na superfície de contato dos reagentes, a utilização de catalisadores ou inibidores, e também, por último, a variação da concentração. Tudo bem? Então, nessa aula de hoje, ainda temos um tempinho, né? Nós vamos falar desses 4 primeiros assuntos aqui. Então, primeiro, efeito da variação da temperatura na velocidade das reações químicas. Então, o aumento da temperatura, ele promove um aumento da velocidade das reações químicas, tá? Então, quando a gente aquece, a velocidade das reações aumenta. Por que o aumento da temperatura promove um aumento na velocidade das reações químicas? Porque aumenta a frequência ou a quantidade das colisões entre as moléculas de reagentes. Ou seja, o que basicamente é o conceito de temperatura, gente? É a agitação molecular, tá? Tudo quando a gente pensa, por isso que quando está calor a gente fica mais agitado. E quando está mais frio a gente tem que ficar mais encolhido. Então, o que está relacionado à temperatura? A agitação, ou vamos dizer assim, como que as moléculas se comportam. Quanto maior a temperatura, mais essa agitação térmica, tá? Lembrando que as moléculas não ficam paradas, mesmo em baixas temperaturas, tá, gente? Eu não sei se o professor de física já falou para vocês, as moléculas só não se mexem, só ficam estáticas, paradas, quando elas estão no zero absoluto. Zero absoluto seria o zero Kelvin, tudo bem? Tá? Então, por que o aumento da temperatura promove o aumento da velocidade? Porque há um aumento na frequência das colisões, tudo bem? O que é um aumento de frequência? A frequência quer dizer que há mais choques por o mesmo intervalo de tempo, tá? Ou seja, as moléculas estão muito mais agitadas. Se elas estão muito mais agitadas, elas estão se colidindo, elas estão se chocando muito mais. Por isso que a velocidade das reações aumenta, tá? E, além disso, aumenta a energia, tá, com que as moléculas se colidem. E, neste caso, quanto maior a temperatura, há um aumento na frequência e os choques se tornam mais efetivos. Como assim, professor? Eu já vou mostrar para vocês o que é isso, tá? O que quer dizer isso? Aumenta a energia, né? O que quer dizer isso? Os choques são mais efetivos, né? Pelo aumento da energia que as moléculas se colidem. Pois isso ocorre pelo seguinte, gente, as moléculas dos reagentes, elas devem alcançar e ultrapassar o que a gente chama de estado ativado. Então, o que seria isso? Então, seria a teoria do complexo ativado, que seria a teoria das colisões, né? Então, as moléculas precisam se aproximar, né? Precisam se chocar, e aqui mostrando o que eu mostrei anteriormente, só que agora aqui pela teoria do complexo ativado. Então, o que quer dizer isso? Que as moléculas dos reagentes, essas ligações químicas precisam ser quebradas, tá, gente? São ligações químicas, tá? Então, essas ligações são quebradas, tudo bem? Tá? E vão se formar o quê? Outra ligação química entre hidrogênio e iodo, como eu mostrei anteriormente. Então, aqui a aproximação dos reagentes, o estado ativado, tá? O estado intermediário, que eu não tinha mostrado para vocês anteriormente, no desenho anterior, e aqui a formação dos produtos. Por que eu não mostrei isso para vocês? Tá? Porque vai ter uma nova figura que vocês vão ver mais para frente. Então, para a reação ocorrer, deve ocorrer um progressivo enfraquecimento das ligações entre as moléculas do reagente, ou seja, tem que ser progressiva. O choque faz com que as ligações entre os reagentes aqui vão se enfraquecendo e há um fortalecimento das ligações dos produtos, ou seja, hidrogênio e iodo para formar os produtos. Uma segunda forma seria o quê? Utilização de formas de energia, a luz, uma faísca ou a eletricidade. Então, luz, faísca e eletricidade são formas de energia para iniciar uma reação química ou acelerar uma reação que está em processo, tudo bem? Por exemplo, a luz. A fotossíntese dos vegetais nada mais é do que uma reação que ocorre sob o efeito da luz, gente. Tudo bem? Se não tiver luz solar ou até mesmo luz artificial, os vegetais não crescem, tudo bem? Não sei se vocês já fizeram quando eu pequenininho, eu já fiz com a minha filha, daquele experimentinho com feijão, você coloca feijãozinho no algodão com água. Se você coloca ele dentro do armário num lugar escuro,
aquele feijãozinho não vai brotar. O que acontece? Se você coloca ele no sol, onde tem muita luz, rapidamente o feijãozinho vai brotar. Por quê? Porque a luz, no caso das reações de fotossíntese, ela é essencial para a reação ocorrer. Tá? E também outras reações que a gente chama de reações fotoquímicas. Tá? Isso é muito importante, gente, porque tem algumas reações que elas são inicializadas ou aceleradas por efeito da luz. Tudo bem, gente? Isso explica, por exemplo, o efeito da luz, porque alguns frascos de alimentos, medicamentos e cosméticos e produtos de limpezas, produtos de higiene e limpeza, desculpa, são escuros, tá? Por que esses frascos são escuros? Normalmente ele é bem marrom, ele não chega a ser preto, ele é bem marrom. Porque você quer armazenar aquele medicamento que ele dure muito tempo, né? Produto de limpeza, por exemplo, é super perigoso utilizar produto de limpeza muito antigo, tá, gente? Porque pode formar uma outra reação química lá no produto e ter né, aquele produto de limpeza estragar e quando ele cair na pele ou mesmo no piso, algum lugar que vocês for limpar, estragar essa superfície, tudo bem? Então, isso seriam o quê? Reações em que a luz participa dessas reações, né? Por exemplo, como eu falei para você, faísca. Toda reação de combustão, gente, precisa ter uma faísca. Toda reação de combustão é uma reação de queima. Por exemplo, a queima da madeira, a queima do etanol, a queima da gasolina, enfim, a queima do papel. O papel não vai reagir com o oxigênio se não tiver uma faísca, se essa reação não for inicializada, tudo bem? E isso ocorre também na ignição dos veículos automotores, tudo bem? Então, quando você dá a partida no carro, o que acontece? Você está iniciando uma reação química e a partir do momento que ela se inicia, o que acontece? Ela não vai parar mais enquanto tiver combustível no tanque do carro, né? Pode ser o etanol, gasolina ou diesel no avião, desculpa, no caminhão ou no ônibus, tudo bem, gente? Ou caminhonete também, tem isso. E a eletricidade, tá, gente? A eletricidade, o carregamento de uma pilha ou bateria, ela se ocorre por quê? Pela passagem de eletricidade. Isso daqui vocês vão estudar possivelmente lá no começo do terceiro ano, quando a gente vai estudar pilhas e bateria, tá bem? Tá? Então, como eu falei para vocês, tá? Essas formas de energia, se a gente pensar aqui, ó, nesse caso, uma reação endotérmica, ela tem que fazer o seguinte, ela tem que transpor essa barreira, tá? Por meio da luz, uma faísca com a eletricidade. Se não tiver essa faísca, luz ou eletricidade, essa barreira não se rompe. Então, como eu falei para vocês, por eu sair dos reagentes e até chegar nos produtos, toda reação tem essa barreira. Tá? Se não transpor essa barreira, não tem reação química. Tudo bem? Tá? Aqui é a variação de entalpia. Então, essa maneira de iniciar a reação e transpor essa energia de ativação, ela é essencial para uma reação química ocorrer. Tá? Isso graficamente, essa aqui, ó, como a energia dos reagentes é menor que a energia dos produtos, é uma reação endotérmica. Tá? Um terceiro fator, gente, tá? Já indo agora mais para o final da aula, seria a superfície de contato. O que seria isso? O aumento da superfície de contato entre as moléculas promove um aumento na velocidade das reações químicas. Por quê? Porque há um aumento da frequência ou quantidade de colisões entre as moléculas dos reagentes. Então, quando existe um contato maior entre as moléculas, essa reação ela tem que ser muito mais rápida do que quando o contato é menor, tudo bem? Por exemplo, cozinhar alimentos picados, tá? Pega, por exemplo, cozinhar, por exemplo, sei lá, uma beterraba, né? As crianças aqui em casa comem beterraba. Cozinhar essa beterraba cortadinha, né, ou picado, o cozimento da beterraba ele é muito mais rápido que você colocar a beterraba inteira. Ah, professor, pode cozinhar inteira? Pode, mas vai demorar mais. Tá? Estou dando um exemplo da beterraba. Assim como, por exemplo, se você quer conservar os alimentos, você deixa ele com casca, né? Pode pegar uma banana, se você descasca uma banana e pica ela, em menos de, sei lá, em 10 minutos a banana está toda preta, né? Ao contrário, se você deixar ela inteira e com casca, de preferência, o que acontece? Essa conservação vai ser muito maior. Maçã mesmo, maçã você tirou a casquinha, pronto, ela começa a ficar preta, né? Por exemplo, quando vai acender uma fogueira, você usa gravetos. Você já não pega uma tora maior e tenta pôr fogo.
Por quê? Porque o contato do oxigênio com a madeira ele é muito maior se tiver um gravetinho bem pequenininho para iniciar a reação do que você já começar com um graveto, uma madeira grande. Tá? E mesmo lá no motor dos combustíveis, o que acontece? A queima, a reação de combustão ocorre dentro de um pistão. Só que esse combustível, normalmente ele chega o quê? Ele chega pulverizado. O que acontece? Ele chega como você pega vamos dizer, como que a gente, aqui em casa a gente está limpando os alimentos, coloca um etanol, por exemplo, numa garrafinha que é um pulverizador. Então a gente pulveriza numa determinada superfície e limpa com um paninho por essa questão do Covid, né? Lá no motor do carro, o que acontece? O combustível ele não fica, ele é líquido, mas a hora que ele vai ocorrer a combustão dele, ele é pulverizado. Por que ele ocorre? Ele é pulverizado? Porque quando ele está na forma pulverizada, quase que na forma gás, ele tem muito mais contato com o oxigênio do que se ele estivesse na forma líquida. Tá? E, por exemplo, na casa de vocês, vocês podem fazer isso facinho, que seria a famosa palha de aço, o bombril lá, né? A oxidação ela se ocorre muito mais rapidamente, a palha de aço, do que uma determinada barrinha de aço, de ferro, por exemplo. Por quê? Porque a superfície lá da palha de aço é muito maior, né? Por ela ter aquele formato, né? Ela ocorre, a velocidade de oxidação é muito mais rápida do que, por exemplo, se tivesse só uma barrinha de aço lá, né? Inclusive, até uma dica, né, que eu não ensinei para minha mãe, né, ela não sabia, o certo é a palha de aço você usar a menor quantidade possível quando você vai molhar. Porque uma vez que você molhou, de um dia para o outro ela vai enferrujar. Por quê? Porque a água vai entrar em toda a palha de aço, né? Então, molhar a menor quantidade possível desta palha de aço que eu vou usar, tá? E o último aqui, gente, o último fator seria a utilização de catalisadores e inibidores, muito importante para a nossa vida, tá, gente? Então, o que é um catalisador? Catalisador é um composto químico, uma determinada substância utilizada para aumentar a velocidade de uma reação química. Então, você coloca um determinado componente na sua reação química para acelerar a reação. Tá? Se o catalisador ele é o que acelera, tá? Aumenta a velocidade da reação química, o inibidor ele é o contrário. É um composto químico, uma determinada substância utilizada para o quê? Desculpa, para diminuir a velocidade da reação química, não aumentar, tá? Depois eu vou corrigir. Uma coisa super importante em relação aos catalisadores, principalmente. Os catalisadores não são consumidos, tá? Ou formados no processo catalítico, tá? Então, se você coloca um catalisador lá, ele no final ele estará presente. É claro que ele vai fazer parte da reação, mas ele não pode ser nem consumido, tá? Por isso que eu coloquei um não bem grandão, e nem formado durante a reação química, tá? Já o inibidor ele já pode ser consumido na reação química, tá? E basicamente os catalisadores ou a reação catalítica, elas podem ser classificadas como homogêneo, tá? O catalisador ele pode ser homogêneo, a reação catalítica homogênea. O que seria uma reação homogênea? É quando os reagentes e catalisadores estão no mesmo estado físico. Por exemplo, os reagentes e o catalisador estão no estado líquido, ou os reagentes e o catalisador estão no estado gasoso. Tá? Reações sólidas é muito mais difícil de ocorrer. Tá? Sólido sempre, para ter uma reação, ou sempre não, na maioria das vezes ocorre sólido com gás ou sólido com líquido. Tudo bem? Então, se ambos, catalisadores e reagentes, estão no mesmo estado físico, está homogêneo. Quando que é heterogêneo? Quando os reagentes e catalisador estão em estado físicos diferentes. Por exemplo, os reagentes estão na forma de gás e o catalisador está na forma de sólido ou na forma líquida. Tudo bem? Ou, ao contrário, os reagentes estão na forma líquida e o catalisador está na forma sólida ou mesmo na forma de gás. Tudo bem? Se você está num compartimento fechado, você pode fazer isso. E como que ocorre a ação do catalisador, gente? Isso é muito, muito, muito importante e na maioria dos livros ele coloca um conceito que ele é um pouco errado no meu entender. Imagine essa reação ocorrendo aqui, ó, tá? Uma reação hipotética. A2 mais B2 formando 2AB, tá? Aqui está balanceado. Então, aqui ó, no eixo X aqui tá, ó, o caminho da reação e no eixo X a energia. Tudo bem?
Então, observe aqui, ó, em preto primeiro, ó. Em preto, A e B estão reagindo, tudo bem? Energia aqui dos reagentes, tá? E aqui a energia dos produtos, tudo bem? Aqui os reagentes A mais B e aqui o AB. Então, essa reação ela é exotérmica, porque a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos. Então, como que ocorre uma reação sem a presença do catalisador? Então, A mais B para chegar até B, aqui em preto, ó, ele tem que percorrer essa barreira aqui, ó, tá vendo? Essa barreira ela é bem alta, tudo bem? Então, aqui, ó, essa seta preta é a energia de ativação sem o catalisador. E onde está errado normalmente nos livros? Que quando tem a presença do catalisador, ele só coloca uma curva um pouquinho mais baixa, aqui assim, ó, tá? Olha o que eu estou mostrando, ele só coloca uma curva um pouquinho mais baixa, tá? Por que no meu entendimento aquilo está errado? Porque o que acontece? A presença do catalisador, qual o sentido da presença do catalisador? É diminuir essa barreira, essa energia de ativação. Só que quando você só coloca essa mesma curva um pouquinho mais para baixo, você não mexe em uma coisa que é o mais importante para as reações catalíticas. Quando existe um catalisador, a energia tem que ser mais baixa. Veja aqui em vermelho. É óbvio, senão não precisa de catalisador. Só que o mais importante, o caminho da reação é diferente. Então por que não pode só mostrar um aqui? Eu devia ter colocado, né? Só uma curvinha aqui mais para baixo. Porque uma curva mais para baixo não está mostrando um caminho diferente. Então uma reação, resumindo, com a presença do catalisador, ela tem um caminho aqui em vermelho, vocês estão vendo, que é diferente em relação ao que está em preto. Tá? Por quê? Porque o catalisador está participando da reação química. Ah, professor, como assim? Ó? Então, primeiro, o caminho é diferente, o de vermelho, tá? E obviamente a energia tem que ser menor. Se, como eu falei lá no começo da aula, se essas barreiras aqui têm uma energia menor, essa reação vai ser muito mais rápida do que essa. Tudo bem? Ou seja, vai acelerar a reação. E o que acontece? Vou mostrar uma figurinha aqui, ó. Pode ver que a superfície do catalisador, imagine que aqui, ó, são gases, essas bolinhas aqui dos reagentes, tudo bem? Imaginemos que A seja o verdinho e o B, tá, o amarelinho. O que acontece? O catalisador vai participar ativamente da reação. Então, neste caso, o A, que estava aqui na fase gasosa, por exemplo, ele vai ficar aderido à superfície do catalisador, então ele vai ficar paradinho aqui, ó. Aí vai vir a molécula B e vai se chocar, tudo bem? E o que acontece? O catalisador vai ajudar a enfraquecer as ligações aqui, ó, AA, BB, por exemplo, tá? E para ajudar na formação das moléculas AB. Tudo bem? Então, o catalisador ele vai mudar o percurso da reação química. E, obviamente, esse percurso tem uma menor energia em relação ao que se tivesse sem a presença do catalisador. Se ele tem menor energia, a reação vai se proceder muito mais rápido. Então, para ir finalizando a nossa aula, que a gente está chegando perto. Algumas informações sobre as reações com o uso do catalisador. Primeiro, o catalisador influencia no mecanismo. O que é o mecanismo? É o caminho da reação. Vocês viram lá que o caminho é diferente, isso é importante, tá? O catalisador, gente, ele não altera o valor da variação de entalpia. Vocês viram lá, a energia dos reagentes e produtos, ela vai continuar a mesma, só que o caminho é diferente, tudo bem? Tá? A energia dos reagentes no início, dos produtos finais é a mesma, ele só vai mexer com o caminho da reação. O catalisador, ele não altera o rendimento na reação no que se diz na quantidade de reagentes decompostos, tudo bem? Ele não vai fazer com que um determinado reagente aumente o seu rendimento, ou seja, ele reage a uma quantidade maior. Ele apenas permite obter os produtos mais rapidamente. Tá joia, gente? Então, a quantidade de reagentes que vai reagir vai ser a mesma, só que o catalisador vai fazer com que eles reajam mais rapidamente. Tudo bem? O catalisador ele atua tanto na reação direta quanto na reação inversa, ou seja, reagentes formar produtos é reação direta, mas também produtos formar reagentes é a reação inversa. Ele não altera esse caminho, né? Desculpa, ele não altera a energia nem de reagente e nem de produto, tá? E além da velocidade, aí sim, os catalisadores
Os catalisadores atuam na seletividade dos produtos formados. O que quer dizer isso? Ele direciona para a formação de um produto desejado. Então, isso o catalisador faz. Lembre-se o seguinte, a quantidade de reagentes que vai reagir não vai mudar. Mas, se esse reagente, por exemplo, ele forma 2 produtos, o catalisador ele pode influenciar na formação de um produto em relação ao outro produto. Tudo bem? Isso sim, isso quer dizer seletividade. Ele vai ser seletivo. Eu quero mais esse determinado composto do que em relação a um outro composto. Joia, gente? E para finalizar aqui, gente, os principais tipos de catalisadores. Eu não vou me ficar falando muito deles, tudo bem? Quem sabe numa próxima oportunidade. Então, os catalisadores eles podem ser metálicos, tá? Os catalisadores metais, especialmente os metais de transição, cobalto, níquel, paládio, platina, ródio. Lá no catalisador do carro, todo carro tem um catalisador, tá, gente? É uma mistura de paládio, ródio e níquel, se eu não estou enganado. Tudo bem? Os catalisadores, eles podem ser óxidos metálicos, tá? Então, o óxido de alumínio, o óxido de silício, o óxido de sério, o óxido de vanádio, todos eles muito utilizados, tá, gente? Eles podem ser catalisadores ácidos, tá? Os catalisadores ácidos catalisam muitas reações orgânicas, tá? Por exemplo, nas refinarias e nas indústrias petroquímicas, que são aquelas indústrias que pegam o petróleo e produzem determinados compostos, tudo bem? Os catalisadores também podem ser bases, tá? Então, atuam em menos processos, mas as bases são os catalisadores que hoje em dia são os mais estudados, tudo bem? E para finalizar, acho que vocês já sabem, deve ter estudado lá na biologia, os catalisadores podem ser o quê? As enzimas. No nosso organismo, essas enzimas nada mais são do que o quê? São determinadas substâncias para acelerar uma reação química. Claro que a gente tem hoje em dia alguns processos, algumas coisas que existem enzimas que não aceleram, mas sim retardam algumas reações químicas também, tá? Mas normalmente as enzimas, elas são o quê? As reações nos meios biológicos, tá? Por isso que a gente chama de catalisador biológico. Tudo bem, gente? Tá?